Hoje, 7 de abril de 2022, estamos na quinta semana da Quaresma. Refletimos e meditamos sobre o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. A reflexão de hoje, como de todos esses dias, é uma preparação para a Páscoa de Jesus, para esta passagem da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e aguarda, não morrerá. Como assim? Se Abraão e os profetas morreram, como assim que não vai morrer? Jesus está falando de outra coisa e os judeus não conseguem compreender, eles não são suficientemente sábios para entender que Jesus estava falando que o ser humano, a pessoa que guarda, que ouve, que escuta, que medita, que reflete e que tem o depósito da sua palavra, ele não morrerá. Ele estava falando da vida eterna, ele permanece para sempre na eternidade, como Abraão. Abraão chegou junto de Deus e conheceu a Jesus. Portanto, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já existia. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus se fez carne. Quer dizer, o Filho de Deus se encarnou na realidade da vida humana e permanece no meio de nós sempre. Ele está presente no meio de nós. Quem guarda as minhas palavras não morrerá, viverá para sempre, será eterno, pois se alguém guarda essas minhas palavras, jamais verá a morte, não verá a morte. Por quê? Porque ele pratica o bem, ele faz as obras de misericórdia, essas três coisinhas que nós refletimos tanto na Quaresma: jejum, esmola e oração. Esses três ícones, podemos dizer assim, que nos preparam para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, a alegria da ressurreição, a celebração da vida. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, por ver o dia do Filho do Homem, por se encontrar com ele. Ele exultou, ele estava feliz, ele ficou alegre por ter conhecido o Filho de Deus. Quem me glorifica é o meu Pai, e não eu. Eu não posso me glorificar, mas o meu Pai sim me glorifica. No entanto, não o conheceis. Vocês não conhecem meu Pai. Por isso que falam essas coisas, por isso que dizem tanta bobagem, tanta besteira, por isso que não acreditam em Jesus, por isso que querem apedrejar ele, porque não acreditam e pensam que ele é um impostor. Mas Jesus explica todas as coisas, e mesmo assim os judeus de coração duro, de mente fechada, de olhos vendados, de ouvidos fechados, não escutam aquilo que Jesus diz. Então,
Por esse mesmo motivo, tentam matar Jesus, mas Jesus foge das mãos deles. Ele não deixa que ser atingido. O fugir das mãos dos judeus significa que ele não se deixa convencer pela lei, pela maldade desses seres humanos, pelo ódio que eles traziam no seu coração. Peçamos a Deus nesse dia que nós possamos conhecer a palavra, vivê-la e assim nunca iremos passar pelo vale da morte. Que Deus abençoe você.